Boa noite, Guido. Tudo Boa bom? noite. Boa noite, Fábio. Tudo bem? Meu nome é Dr. Fábio Rocha Lima, você já me conhece, sou médico patologista, diretor técnico aqui do Artemis Laboratório, e hoje nós vamos falar sobre câncer de testículo, por causa desse mês, que é o mês de prevenção e combate ao câncer de testículo. Então, estamos aqui comigo, Dr. Guido Vieira, médico urologista. Guido, se apresenta aí, fala um pouquinho de você aí, para o pessoal te conhecer, e vamos começar a conversar aí. Certo, né? Boa noite, né? Meu nome é Guido Vieira Gomes, eu sou urologista aqui de Dourados, né? Trabalho no Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados. E ele falou só isso, mas ele é médico, ele é professor de anatomia, ele faz um monte de atividades aí, além de médico urologista, né, Guido? É, eu também sou médico, é, é, várias coisas, né? Eu trabalho Exatamente. no ML também, né? Como perito médico legista e dou aula numa faculdade privada na disciplina de anatomia. Uhum. Bom, Guido, então, como eu falei, né, hoje nós vamos falar sobre câncer de testículo, né? Nós estamos no mês de combate ao câncer de testículo, então achei que é um tema muito interessante para a gente discutir. Então, vamos começar falando aí, né, da incidência, se é um câncer comum, se não é, né, Uhum. mortalidade, então, um pouco aí também da idade, né, que é uma coisa muito importante em câncer de testículo, né? Certo. Então, para introduzir, né, em relação ao câncer de testículo, né, ele é Uhum. um câncer, não é um câncer dos mais comuns no homem, né? Ele está em torno, se você pegar todos os tumores de testículo, né, ele fica em torno de 1 a 1,5% de todos os tumores que acometem os homens, né? Então, óbvio, se considerar, por exemplo, o câncer de próstata é muito mais comum, tudo, né? Mas o câncer de testículo, o interessante dele, né, é que ele acomete um homem mais jovem, né? Então, ele acomete aquele homem, em média, entre 15 e 45 anos. Então, é uma faixa etária bem menor do que o câncer de próstata e outros tipos de câncer que a gente tem na urologia, né? E uma coisa também que tem que destacar no câncer de testículo, né, é o fato, né, deles ter uma alta chance de cura, né, em relação a outros tipos de câncer. O câncer de testículo, até considerando um câncer de testículo espalhado, né, pelo corpo, né, que a gente chama de metástases, né, fazendo o tratamento correto, tem uma chance muito boa de cura também, né? Entendeu? Então, isso é uma particularidade do câncer do testículo. É um câncer que assusta muito o paciente quando a gente faz o diagnóstico. Por quê? Porque uma pessoa de 20 anos, 25 anos, não está esperando receber um diagnóstico de câncer, né? Ele sempre, Uhum. a população no geral acha que câncer é uma doença de uma pessoa mais idosa, né? Então é um diagnóstico realmente que assusta. Porém, a gente sempre passa para o paciente, né, essa informação, que apesar, né, de ser um câncer, né, ele tem um alto índice de cura, né, Fábio? Então isso é uma coisa Sim. importante para a gente passar para o paciente. Ele é um câncer bem agressivo, né, Guido? Mas com uma cura enorme. Ele responde muito bem ao tratamento, né? Isso que é importante, né? Responde muito bem, né, o tratamento. O tratamento ele tem sempre o urologista em parceria com o oncologista clínico, né, que é a especialidade médica responsável por instituir tratamentos quimioterápicos, tudo, e até às vezes outra especialidade como radioterapeuta, né? Então, em Uhum. conjunto, né, nós discutimos geralmente esses casos e fazemos tratamento em conjunto, tratamento dependendo, né? Como o Uhum. Fábio pode explicar melhor, né? Existem vários tipos de câncer, né? Não é assim Uhum. um Nós câncer vamos falar único de isso. testículo. Uhum. Depois você explica Sim. melhor, né? Uhum. O câncer de testículo é como se fosse várias modalidades de tumores, Sim. né? Então, Uhum. depois, né, que a gente faz a cirurgia, que é retirado o testículo, né, que a gente encaminha para o colega patologista, né? O patologista ele vai nos dizer, né, qual o tipo, né? E baseado Uhum. nisso, a gente vai discutir com o restante, né, dos outros especialidades e vamos decidir. O tratamento é por quimioterapia, com medicamento, o tratamento vai ser
com radioterapia, né? Mas sempre Uhum. com essa ideia, né? É um câncer, apesar de um câncer agressivo, um câncer que pode dar metástase, quer dizer, implantar em outros órgãos muito rápido, ele tem uma resposta muito boa ao tratamento, né? Legal. Quais são os principais fatores de risco, Guido? O que causa câncer de testículo? Vamos discutir isso daí, que acho que isso é muito Isso é importante. interessante, que eu acho que é o pré-tratamento, né? O que a gente tem que se preocupar do ponto de vista de diagnóstico, né? Então, uma Uhum. coisa importantíssima que a gente sempre orienta, né, principalmente os pediatras, tudo, né? Um fator que pode aumentar a chance de câncer de testículo é o testículo estar fora do lugar, tá? Então a Uhum. gente chama isso de testículo não descido, né? Um testículo que não chegou no escroto, né, na bolsa, né? Então, até mães, pais mesmo, né, que têm crianças, tudo, né? Tem que ver se os testículos estão na bolsa, né? Entendeu? E isso é importantíssimo, porque um testículo que está fora da bolsa, quer dizer, um testículo que não desceu, esse testículo ele pode dar, por exemplo, dentro do abdômen, né? Um testículo não chegou a Uhum. alcançar a bolsa, é um testículo que tem uma chance maior de desenvolver um câncer, tá? Então isso é uma coisa Uhum. importantíssima, né? Que as pessoas têm que ser bem orientadas e têm que perceber, né, até nos filhos, né, do sexo masculino, se os testículos estão no saco, né? O testículo não estando no saco, entendeu? Tem que procurar um urologista, né, para poder fazer um diagnóstico correto, porque o testículo fora do saco aumenta a chance de câncer. Tá? Então, às vezes, você É, não está. Esse que você esse cuidado que você não teve com seu filho quando ele tem 1, 2, 3 anos de idade, pode repercutir na vida dele com ele com seus 35 anos. E ele tem um diagnóstico de um câncer, né, avançado, porque simplesmente não houve o cuidado, né, de levar ele para o médico e discutir essa questão do testículo não descido. Tá? Então, isso é um fator importantíssimo, né, Fábio? sim. Além de Até outros, colo- né? a colocar até um depoimento meu familiar, né? Meu filho, né? O Lucas, ele Uhum. teve a criptorquidia, né? Que é o testículo não descido, né? Uhum. E tinha só um testículo na bolsa escrotal, né? Com 1 ano de idade fez a cirurgia, né? Colocou o testículo no local. E isso, né, Guido? Mesmo fazendo a cirurgia, o risco ainda é maior, né? Permanece maior. Então, isso é um detalhe importante que você lembrou bem, né? A cirurgia, sempre existe essa dúvida. Quando operar essa criança, né? Entendeu? Às vezes Uhum, os pais ficam com pena. Ah, não vou operar meu filho, ele está muito novinho, vou esperar ele ter uns 10 uhum. anos de idade. Isso aí é péssimo, tá? É péssimo. Infelizmente é péssimo. Qual é a idade ideal, né? Que se recomenda a cirurgia? É em torno realmente de 1 ano de idade, como você teve Uhum, no seu depoimento aí. O seu filho, entendeu? Foi operado na época certa, né? Por quê? uhum, Por que que é 1 ano de idade? Porque após 1 ano, esse testículo vai começar a sofrer. Né? Ele vai estar fora no lugar, ele vai estar com uma temperatura acima da temperatura ideal para ele ficar, né? E ele vai começar a uhum, sofrer, tá? Então, além de você arriscar que o seu filho, que esse testículo do seu filho não funcione, enquanto ele for um adulto, que ele precisar, por exemplo, produção dos espermatozoides para poder ter filhos, né? Entendeu? E além de você estar prejudicando isso, você está aumentando a chance dele ter um tumor, né? Então é importante, né, os pais, né, que têm os filhos com este problema, que façam realmente a consulta com o urologista, procurem orientação, porque se realmente for fora do lugar, a idade ideal, como o doutor Fábio falou bem, é 1 ano de idade, entendeu? Tem que ser operado. E também, outro detalhe também que você citou que é fundamental, este menino continua sendo acompanhado, certo? Porque o fato de ter feito a cirurgia e colocado o testículo, né, no local certo, que é na bolsa, não diminui, né? Não diminui, ele continua tendo o risco de desenvolver no tumor. Então, na verdade, é isso mesmo. Colocou na bolsa, mas periodicamente ele deve voltar, né, para fazer um exame desse testículo. Esse, basicamente, a gente palpa o testículo, pede um ultrassom, tudo e vamos acompanhando até a fase de adulto, né? Porque realmente existe um risco.
entendeu? Uhum. E outro, você perguntou de fatores de risco, né, entendeu? Só para complementar, né, que eu tinha falado do testículo fora do lugar, que é um fator de risco importante, né? Importante. Outro fator de risco é a questão da raça, né? Diferente do câncer de próstata, o câncer de testículo acontece mais na raça branca, certo? Enquanto o câncer de próstata é mais no negro, né? O câncer de testículo não é mais no branco. Então a raça também entra como fator de risco. E outro importantíssimo são parentes, né? O fato de ter um parente de primeiro grau com história de tumor de testículo. Então tem um irmão, né? Um pai, né? Que teve história de tumor de testículo. Você tem uma chance maior, então tem que ter um cuidado maior. Então esses seriam os fatores principais: raça, o fato da localização do testículo fora do lugar e a presença de parentes com história de tumores de testículo. Aí o quarto fator é o fato de ter testículo ter tumor no outro testículo. Então se você tem um tumor no testículo direito, você tem uma chance maior de ter um tumor no testículo esquerdo. Então você tem que ter um acompanhamento desse outro testículo que inicialmente estava normal. Tá? Então, seria, Fábio, os principais fatores de risco para esse tipo de tumor. Legal, muito bom. Então, temos que prestar atenção nisso, né? Faz antecedente familiar e, principalmente, as pacientes que têm o testículo retido, né? O testículo fora do lugar. Bom, certo. E em relação a quadro clínico, Guido, como que a gente detecta? Que tipo de sintoma ou sinal que o paciente tem que prestar atenção, né? Para pensar no câncer de testículo, quando que ele tem que começar a procurar urologista para ver isso? Quais as orientações nesse sentido? Então, basicamente, o sintoma mais comum é ele sentir um nódulo no testículo, na palpação. Então, está tomando banho, está fazendo a higiene, ele sente um nódulo, ou um nódulo no testículo, ou um testículo aumentado. Certo? Maior que o outro. Geralmente, um testículo maior do que outro, um endurecimento no testículo, entendeu? Um nódulo, então, parte do testículo mais endurecida, tudo isso, né, faz com que ele realmente tenha que procurar um urologista. De fim, assim, dor pode acontecer, não é uma coisa comum, tá? E outro detalhe também que às vezes acontece é o paciente relacionar esse aumento do testículo a por exemplo, uma bolada que ele levou. Ele estava jogando bola, levou um chute, levou uma bolada, e aí ele sente que tem o nódulo e acha que o nódulo foi por causa da bolada. Às vezes, na grande maioria das vezes não é isso, é porque ele começou a prestar atenção no testículo dele após ele levar a bolada. Tá? Então isso é muito comum no consultório, a gente receber paciente, eu levei uma bolada e meu testículo está inflamado, tudo, e aí você faz a avaliação correta e vê que não, ele já tinha, porque ele começou a prestar mais atenção no testículo, começou a palpar mais isso, tá? Mas geralmente o sintoma inicial é isso, um nódulo no testículo ou um aumento do testículo. É importante essa avaliação com o urologista, porque nem todo aumento de testículo é tumor, né? Você pode ter inflamações no testículo, você pode ter uma outra situação que é bastante importante, né? Que tem que ser diagnosticada no início, que é a torção do testículo, o testículo rodar. Isso vai dar um aumento de tamanho, e esse dá dor, esse dá dor. E o cuidado também que às vezes a própria existência do tumor aumenta a chance de giro do testículo, dessa torção, tá? Então às vezes ele é um fator que causa. Mas se você perguntar qual é o aspecto que chama mais atenção do paciente, é isso, é aumento do testículo e o nódulo. A dor é bem menos frequente, entendeu? E aí nós temos que enfatizar, né? Se apresentou um nódulo, percebeu alguma coisa, dele ir no urologista logo, né? Isso, ele vai no urologista logo, porque esse diagnóstico tem que ser o mais rápido possível, tá? O que nós fazemos, né, para poder analisar esses casos de alteração do testículo? A gente faz um exame clínico, após a gente fazer a entrevista, depois a gente faz o exame clínico, e basicamente nesse exame a gente palpa os testículos, tá? Porque uma coisa que é bastante comum e que deixa às vezes o paciente muito assustado são cistos que se desenvolvem em volta do testículo, que é muito até mais comum do que os tumores, né? Entendeu? Isso às vezes o paciente é realmente assustado, ele sente
aquela bola ali dentro próximo do testículo dele, acha que é um tumor, tá? Então, por isso é importante a avaliação. E na hora que o urologista faz o exame, né, ele palpa, ele sente, não, essa bola aqui, né, está fora do testículo. Então, isso aí provavelmente é um cisto, né, como se fosse uma bolha, né, próxima do testículo, que não tem nada a ver com câncer, tá? Isso aí tratamento é bem mais tranquilo, não tem nada a ver com câncer, tá? Mas isso às vezes é uma coisa que chama atenção, entendeu? E, basicamente, né, a gente faz, além do exame clínico, né, a gente pede um exame de ultrassonografia, né, que a ultrassonografia é um exame que vai nos dizer realmente aquilo que você está palpando ali, está no testículo, é um nódulo no testículo, entendeu? Ele que vai ser o diferencial, entendeu? E aí, fora isso, a gente tem exames de sangue também, que a gente chama de marcadores tumorais, né, que são exames que podem ter alteração em determinados tipos de tumor, certo? Então, esses exames de sangue fazem a complementação do diagnóstico, entendeu? E feito o diagnóstico, tá, não tem que fazer mais exame nenhum, tá? As pessoas ficam preocupadas, mas vai fazer uma tomografia, vai fazer uma ressonância? Não, tá? A conduta você tem um nódulo no testículo, confirmou, é um nódulo no testículo, tratamento cirúrgico, retirada do testículo. Existem situações que aí a gente precisa da ajuda do patologista, né? Entendeu? Aí entra a cooperação do patologista, Fábio. Então, o patologista, em determinadas situações, ele é fundamental. Vou dar um exemplo. Você está lá, o paciente sentiu um pequeno nódulo no testículo. E esse nódulo tem, por exemplo, 1 centímetro, tá? E você não tem certeza, é um nódulo mesmo, entendeu? Ou é só uma inflamação do testículo localizada, ele levou uma pancada e fez ali uma fibrose, uma cicatriz. Então acontece às vezes da gente ficar na dúvida. Entendeu? Você tem um tumor muito pequeno, e aí a gente pensa, vale a pena tirar o testículo duro por causa disso? Será que isso é um tumor maligno? Tá? Então, nessa hora, a gente aciona, né, o doutor Fábio, entendeu? Conversa com ele e fala, Fábio, eu vou ter que ver, eu tenho um paciente que tem um pequeno nódulo no testículo. Eu preciso que você faça uma análise durante a cirurgia, né? Entendeu? Que é o que a gente chama de biópsia de congelação, se quiser um exame de congelação, né? Eu vou explicar. O doutor Fábio vai explicar melhor, né? Que é da área dele, mas ele faz ali um exame na hora da cirurgia e fala para mim, Guido, isso é um tumor, ou Guido, isso não é um tumor. Tá? Isso é importantíssimo para a gente tomar a decisão. Então, essa interação, nesses casos selecionados, essa interação com o patologista é fundamental. Isso. Quando o testículo, o tumor já é grande, é uma massa grande, você tira o testículo inteiro e acabou, né? Mas quando a lesão é pequena, às vezes é interessante o patologista estar lá no laboratório. E aí é o exame intraoperatório de congelação que a gente chama. Então eu vou lá no centro cirúrgico, né, como parte da equipe médica, levo um mini laboratório numa mala que é quase do meu tamanho, né? E aí lá a gente vai fazer o quê? O exame anatomopatológico intraoperatório. Então, eu preciso, né, fazer um corte daquele fragmento, e para poder fazer esse corte rápido, eu tenho que congelar o material, por isso no exame intraoperatório de congelação. Então, usando, né, o congelamento do material, eu consigo fazer uma lâmina, né, olhar no microscópio as células daquela lesão, né? Eu levo o microscópio, olho no microscópio e vejo se aquelas células têm características malignas ou não, né? E aí eu consigo dizer para o Guido, em mais ou menos 10, 15 minutos, né? Falar para ele, olha, isso aqui é um câncer, né? E aí, se for um câncer, o Guido vai complementar a cirurgia, ou seja, vai tirar o testículo todo. Se falar, não é um câncer, isso aqui é um cisto, é uma lesão benigna, aí preserva-se o testículo. Então, esse é um exame importante porque você evita a retirada de um testículo desnecessariamente, né? Esse exame, então, várias vezes, né? Nós já fizemos isso em conjunto, né? E é realmente um exame que ajuda bastante para o paciente não ter uma ressecção desnecessária, né, Guido?
Isso, né, entendeu? Então, isso aí demonstrando a parceria mesmo, né, que é uma patologia que você precisa, né, da parceria de vários especialistas, né? Então, em determinadas Uhum, situações, é como o doutor Fábio falou, é um tumor de 6 centímetros acometendo uma massa, acometendo o testículo todo, aí não tem nem dúvida, entendeu? Você faz a cirurgia, retira o testículo todo, né, não tem nenhuma dúvida, mas realmente acontece situações de você pegar tumores pequenos. Entendeu? E você tem ali perante você um paciente jovem, entendeu? Você vai chegar para ele, eu vou uhum, tirar o seu testículo todo, né? Peraí, não, vamos ver, né? É realmente tumor, entendeu? Então a gente tem que ter essa parceria com o doutor Fábio, né? Para poder fazer esse exame na hora e aí sim, né? Você tomar uma decisão dessa, né? Entendeu? Embasado tudo, né? Entendeu? Então isso aí sim, é fundamental, né? com E aí certeza. depois, Ó, ó, pode pode falar. falar. Não, eu ia falar Não, que só depois, né, aproveitar você aqui. vai. Hum, Uhum. Eu Diga, falava diga, depois Guido, que complementa, complementa. esse testículo, né, aí sim, né, o Fábio pode explicar melhor, ele vai ser analisado depois com mais calma já no laboratório, com outras técnicas, tudo, né, e aí vai dizer exatamente o tipo de tumor, né, entendeu? Tiramos, Exatamente. então, vai Só ser o tipo, e queria, que vai ser importante, né, pra gente, né? sim, só Pode queria falar. aproveitar aqui uma pergunta, já que tem aqui, para a Sim, gente não sim. perder, que já faz tempo que ele perguntou, mas eu queria chegar a avançar um pouco. O Oswaldo Não. Neto aqui perguntou: o câncer de testículo tem algum sítio metastático preferencial? Para onde que o câncer de testículo costuma dar metástase, Guido? Para onde vão os filhotinhos dele? Geralmente os filhotes vão para gânglios, né, que estão na parte do abdômen, né, que a gente chama de gânglios retroperitoneais, né, são gânglios linfáticos, né, que ficam na região da parte profunda do Uhum, abdômen, né, entendeu? Agora pode uhum, ter, né, metástases até para pulmão e para outros órgãos, né, mas os gânglios da parte do abdômen são o local mais comum, entendeu? Mas tudo isso, por exemplo, pode dar uhum. para cérebro também, né? Geralmente a gente faz exames de tomografia ou ressonância de cérebro se o paciente tiver algum sintoma, né? Dor de cabeça, algum sintoma neurológico, né? Mas pode dar realmente espalhar para várias partes. Legal. Uhum. Então, né, o Guido comentou, né, então essa peça, fazendo a congelação ou não fazendo a congelação, essa peça vem para o laboratório de anatomia patológica, né, onde o patologista vai examinar o testículo. Né? Então, esse testículo chega para mim, eu vou analisar, vou ver o tamanho, como que são as características desse tumor Uhum. e vou fazer as lâminas para eu analisar os tipos celulares desse tumor. Tem vários tipos de câncer de testículo, né? Uhum. Mas a maioria deles são tumores de células germinativas, que a gente fala, né? Das células que dão origem aos espermatozoides, né? Daquelas células que estão se replicando e formando os espermatozoides nossos, né? Então aí Uhum. você tem, o mais comum é o seminoma. O mais comum é o Uhum. seminoma, que também tem um prognóstico melhor, né? Que o diagnóstico, o tratamento, a resposta do tratamento do seminoma é muito bom, Muito né? bom, é. E você tem os não seminomatosos, né? Que aí você vai ter o carcinoma embrionário, o tumor do saco vitelínico, o coriocarcinoma, né? Que é o pior Uhum. deles, que se espalha muito rápido, mas Uhum. graças a Deus é o menos comum, né? É até um Uhum. tumor engraçado, porque é um tumor que simula a placenta, né? Você fala, nossa, mas placenta da mulher? É É. porque, da mesma forma que o óvulo, os espermatozoides, né, as células, têm capacidade de gerar tecidos, múltiplos tecidos, né? São células Uhum. multipotentes que a gente fala, né? Então você pode encontrar até teratomas, né? Formam órgãos, células de várias partes do corpo, porque são órgãos, é uma célula que vai formar, né? Que tem a capacidade embrionária, embriológica de formar tecidos, né? Que na hora que ele Uhum. encontrar com o óvulo lá, ele vai formar um ser inteiro, né? Então, tem Uhum. várias características desses tumores. Mas mesmo esses tumores mais agressivos, eles acabam respondendo bem ao tratamento, né? Muitas vezes, a gente fecha o diagnóstico só no exame anatomopatológico, mas algumas vezes a gente precisa de alguns exames complementares, né? Alguns exames mais avançados, alguns exames que necessitam, que é a imunistoquímica, que às vezes você precisa definir o subtipo melhor, que às vezes você não consegue definir só olhando o tipo da célula, né? Uhum. E Isso. aí a gente emite o laudo, né? Emite o laudo falando qual o tipo do tumor,
né? Se é um carcinoma embrionário, se é um seminoma, se aquele tumor está restrito ao testículo, se aquele tumor infiltrou a cápsula do testículo, se aquele tumor já saiu do testículo, né? Já está infiltrando estruturas próximas ao testículo. E baseado nesses dados, aí o Guido, junto com o oncologista, vão definir o tratamento, né, Guido? Isso, porque isso é importante que o doutor Fábio falou, né? O patologista, ele vai nos dizer justamente isso. Como está se comportando o tumor ali? Ele está invadindo os vasos, está invadindo, por exemplo, o que a gente chama de funículo espermático, aquele cordão que segura o testículo, porque esses detalhes, o tamanho desse tumor real, né? Porque essas informações para a gente são fundamentais para a gente prever como vai desencadear, como vai ser o prognóstico desse paciente e decidir um tratamento, né? Porque se o doutor Fábio falar que é um tumor muito agressivo, às vezes precisa fazer até uma quimioterapia um intervalo mais curto, né? Entendeu? Alguma coisa assim. Então, esses detalhes do exame do patologista é fundamental nas decisões futuras desse paciente. E a grande maioria dos tumores testiculares, apesar de ele não ser um tumor muito comum, a grande maioria são malignos, né? São malignos, né? São malignos. São raros os tumores benignos, né? As neoplasias benignas de testículo, né? Então, por isso, realmente, a importância de nódulo testicular sempre tem que ser avaliado, né? Sempre, sempre. Aqui, entendeu? ó, mais uma pergunta aqui, Guido. Aqui o Pablo perguntando. A fertilidade é muito afetada pós-tratamento? Sim, aí isso é uma coisa que eu já ia conversar, né? Você está pegando um homem jovem, entendeu? Que tem, muito comumente, ele não tem ainda filhos, né? E aí você, dependendo do resultado dessa análise, do tipo de tumor, tudo, você vai, conjunto com o oncologista clínico, optar por exemplo, uma quimioterapia, né? Então, antes de você fazer a quimioterapia, uma coisa fundamental que você tem que conversar com o paciente, né? A quimioterapia tem uma chance em torno de 50% de ele ficar infértil, certo? Ele ter problema na fertilidade. Então, você tem que conversar com ele e falar para ele, olha, você tem essa chance. Então, o ideal é você procurar uma clínica de fertilidade e fazer o congelamento do seu esperma, tá? Então, isso aí, às vezes, naquela situação, né, de ansiedade por causa do diagnóstico, né? E aí o paciente não pensa nisso e lá para frente, como tem um alto índice de cura, né, ele vai ficar curado e aí depois de 10, 15 anos ele vai querer ter filhos e aí não congelou o esperma, tá? Então isso é um detalhe importantíssimo que você tem que passar para o paciente, a necessidade, tá, dele fazer o congelamento, então ele procurar uma clínica de fertilidade para poder fazer a coleta desse esperma, fazer o congelamento para poder esse esperma ser utilizado futuramente numa inseminação artificial, porque ele tem um índice, uma chance alta de se tornar infértil com o tratamento quimioterápico. Então isso aí é um detalhe importantíssimo. Nós estamos falando de fertilidade e às vezes a população confunde muito as coisas e o homem sempre fica preocupado muito com potência sexual, né? Que não tem nada a ver com fertilidade, mas é sempre uma pergunta importante. O risco dele se tornar impotente relacionado ao câncer de testículo. Não tem uma relação direta, entendeu? Não tem uma relação direta porque você não está afetando o mecanismo da ereção, é diferente, né? Quando a gente faz o tratamento para o câncer de próstata, que você pode afetar o mecanismo que faz a rigidez do pênis, tá? No caso do testículo, não. O testículo a gente preocupa realmente com a questão da fertilidade. Outra coisa também, aproveitando, né, a questão de orientação, né? Tem homens que ficam extremamente, né, constrangidos de terem na sua bolsa somente um testículo. Entendeu? Então, outra coisa que você pode passar para o paciente, por uma questão estética, né, se isso realmente incomoda ele, você tem a possibilidade, depois, né, concluído o tratamento, você colocar uma prótese de testículo. Então, ele vai ter, se ele palpar a região escrotal dele, ele vai sentir duas bolas, o testículo que ele tem mesmo que ficou e essa prótese. Então isso também tem que ser passado porque alguns pacientes realmente se incomodam demais, né, com a questão estética após a retirada do testículo.
mas isso é passado Uhum. também para o paciente orientado, se ele vai ter vontade de colocar ou não, e depois é colocado. Entendeu? Então, isso são Uhum. duas coisas que Sim, são fundamentais na orientação, né, do paciente que fez o tratamento de câncer de testículo. de câncer de testículo. Mais uma pergunta Uhum. aqui. Tem alguma relação do HIV com câncer de testículo? Não, nunca vi nada relacionando, né? O câncer, o Também HIV tem não. uma relação Também com o não. câncer de pênis, né? Com câncer de pênis, sim, Uhum. né? Tem uma relação, né? Mas o câncer de testículo nunca ouvi nenhum trabalho falando. Também não. Também Uhum. nunca vi nenhuma relação com isso. Uhum. Beleza. Deixa eu ver, tem mais uma pergunta aqui, mas essa pergunta já foi respondida. Está aqui colocada de novo do sítio preferencial de metástase, né? Nós já conversamos. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Acredito que não. Bom, então, Gui, tem algum método de prevenção aí? Tem alguma orientação de rastreamento? Não tem, né, para câncer de testículo. É Não, simplesmente prestar o que que é atenção mesmo. isso? Hum, O que a gente faz hum, ao nível de consultório, entendeu? É a uhum, palpação dos testículos. Qualquer homem que vai ser submetido a uma consulta urológica, né? Qualquer idade, né? Ele tem que ser passado após a anamnese, que é a coleta da história, você tem que fazer o exame físico. Certo? Então é obrigação, né, nesse exame físico, uma parte desse exame físico é a palpação dos testículos. Então a gente faz a palpação dos testículos, né, procurando justamente isso, irregularidades, né, áreas de endurecimento. Tá? Então isso é feito em todos os homens. Tá? uhum. E aí sim, né, mesmo que ele não tenha queixa nenhuma, entendeu? É uma obrigação do urologista fazer o exame completo. Então, durante o exame, a gente faz a palpação dos testículos, sentindo alguma irregularidade, você faz a complementação disto com a ultrassonografia, entendeu? Mas a prevenção a gente colocaria nesse sentido, de ter um exame, né? Foi para fazer a consulta, tem que ser examinado. Agora, cabe também dentro da prevenção a questão que nós falamos antes do testículo não descido, né? Que é da criptorquidia, entendeu? A Uhum. prevenção justamente é essa, você dar uma orientação adequada para esse pai, para essa mãe, né, que essa criança tem que fazer a cirurgia em torno de um ano, entendeu? Então você está aí atuando, prevenindo um câncer futuro, diminuindo a probabilidade de futuramente ele desenvolver o câncer. Então a prevenção é nesse ponto. Não tem assim nada em relação à alimentação, entendeu? Como tem no câncer de próstata, né? Com alimentação. Uhum. Acho que a prevenção basicamente é isso, é a orientação e o exame. E esses pacientes que tiveram o testículo não descido, né, a criptorquidia, ou que têm antecedente familiar importante para câncer de testículo, eles têm que fazer um acompanhamento mais próximo, alguma orientação para especificamente para essas pessoas? Sim, né? Então eu acho que pelo menos, né, se você pegar, por exemplo, os homens antes dos 50 anos, porque os 50 anos ele vai ter que fazer o acompanhamento anual pela questão do exame da próstata, né? Da Mas se você próstata, pegar um sim. homem antes de 50 anos, né, o que seria razoável, né? Você pode pedir para ele vir no consultório a cada 3 anos, por exemplo, né, e você fazer um exame e tudo, e sempre orientar ele, ó. Se você sentir alguma coisa na palpação, você vem antes. Mas você pedir para ele, não precisaria vir todo ano, mas de cada 3 anos Uhum. seria interessante. Se ele, por exemplo, operou na infância, ele foi reposicionado um testículo, ele tinha criptorquidia, ou, por exemplo, como já falamos antes, uma história familiar, o pai teve câncer de testículo, tem irmão que tem câncer de testículo, então vem, né, regularidade, 2 em 2 anos, não tem assim um protocolo muito firmado, mas tem que ter uma avaliação regular, entendeu? Porque ele, Legal. teoricamente, tem um risco maior. Entendeu? Então, por Uhum. exemplo, as crianças que eu opero, que eu faço o reposicionamento do testículo, eu peço, né, para vir a cada 2 anos ou a cada 3 anos, né, a gente vem examinando, oriento bem, né, a mãe, né, na hora do banho, observar alguma coisa, né, e depois que ele já está uma criança maior, né, tudo um adolescente, ele mesmo, né, vai perceber alguma coisa, mas continuar vindo para a gente fazer o exame. E o Legal. ultrassom também, né, que seria interessante, né? Legal. E quem tem antecedente familiar? Tá, o meu irmão teve câncer de testículo, meu pai teve câncer de testículo, eu tenho que fazer um acompanhamento diferenciado também? Pelo menos, né? Antes dos 50 anos, pelo menos a cada 3 anos, né? Seria interessante, né?
3 anos, essa história familiar forte, né? Cada 3 anos fazer um exame, a gente palpar, pedir um ultrassom. É interessante, né? Porque o fator de risco é maior, né? Acho que Uhum. seria uma coisa boa, né? Aqui, mais uma pergunta. Qual o índice Hum. de câncer de testículo no Brasil? Perguntando aí de incidência de câncer de Se testículo a no gente Brasil. tem, a gente tem a estatística, né, que mostra isso. Se você pegar todos os cânceres de próstata, do câncer, desculpe, no homem, né, entendeu? Você tem em torno de 1 a 1,5%, né, que é câncer de testículo. Então não é Isso na o população câncer mais, geral. é, Mas na hora que você pega nessa idade aí de adulto jovem, ele passa a ter uma aí importância grande, né? isso aí eu Isso, estou falando, pegando a isso. estatística geral, todas as Geral, idades, sim. mas De realmente todos a os gente cânceres. sabe que concentra, né, a literatura fala, entre 15 e 45 anos é o período mais comum para desenvolvimento desse câncer. Chega a ser 30, 40% dos cânceres nessa idade ser câncer de testículo, Já câncer de né? testículo, porque aí É, sobe, né, pela idade, né? Uhum. porque nessa idade é muito raro outros cânceres, né? Muito raro outros Sim, cânceres. Então, nessa faixa muito. etária acaba sendo importante. Mas é um câncer raro se você comparar com outros, como próstata, pulmão, né? Isso, são muito mais comuns, Estômago, né? intestino, sim. Uhum. Exatamente. Né? Deixa eu ver se tem mais alguma Certo. pergunta aqui. Não, acho que por enquanto mais nenhuma. Sim. Que mais, Guido? Tem mais alguma coisa que você gostaria de colocar aí com relação a esse mês aí de prevenção ao câncer de testículo? Não, não. Geralmente, realmente, acho que o fundamental, né, a gente falou, né, a questão dos pais, né, observarem, né, entendeu? Uhum, Essa presença do testículo, tudo está sempre levando para o pediatra, né, pelo menos na fase criança menor, né, importante, né? E uhum, ter esse cuidado, né, entendeu? Não perceber o testículo, levar ou a consulta com o urologista, fazer uma boa avaliação, né, para não uhum, perder a chance, né? E isso, doutor o nódulo, né? Não ficar enrolando para ir no urologista. Nódulo no uhum. testículo significa ir rápido para o urologista, entendeu? Uma coisa que a gente não conversou, né, mas Não. que a gente acabou falando indiretamente é o seguinte: mortalidade. Hoje, com terapêutica, morte por câncer de testículo é raro, né? Pouca É gente morre de raro. câncer de testículo hoje, Ah, né? cara, a gente vê a literatura, você tem um índice de cura de mais de 80%, né? Ficam curados, né? Entendeu? Então é um índice muito alto, mesmo paciente metastático, com doenças pulmonares, tudo, né? Fazendo o tratamento correto, o índice de cura é muito alto, né? Entendeu? E é uma coisa, é um câncer que dentro da urologia a gente fica muito feliz dele responder muito bem. Porque nós temos cânceres, né, na urologia, por exemplo, o câncer de rim, né? Que é bem mais complicado, né? É um câncer que não responde à quimioterapia, ele tem que fazer um tratamento diferenciado, né? Mas agora o câncer de testículo ele dá essa, digamos assim, essa satisfação, né? Porque você pega pacientes com tumores grandes, né? Tumores, eu tive paciente já com metástase pulmonar enorme, e aí o paciente faz a quimioterapia, retirada do testículo primeiro, depois a complementação, e ele volta, pulmão limpo, tudo, né? Então, realmente, o índice de cura é muito alto. Entendeu? Além de ser uma cirurgia simples também, né, Guido? A Ah, cirurgia é uma cirurgia simples, fácil de fazer, né? a Quase cirurgia sem do câncer do testículo, nenhuma. a retirada É. do testículo é realmente uma cirurgia rápida, a gente consegue fazer uma Uhum, cirurgia bem rápida, né? Entendeu? uhum, Bem simples, o pós-operatório é bem tranquilo, né? Agora, complica às vezes um pouco é quando o paciente começa a ter muita metástase na parte interna do abdômen, entendeu? Que você vai ter que uhum, às vezes fazer outros tipos de cirurgia, aí essas aí já são bem mais complicadas, né? Entendeu? uhum. Dependendo do tipo de tumor, dependendo se é um tumor que você vai precisar retirar estruturas dentro do abdômen comprometida, aí já é enrolar. Mas a cirurgia, considerando o testículo em si, a cirurgia é bem tranquila, né? Bem Bem tranquila, tranquila né? mesmo. Exatamente. Bom, Ido, eu acho que a gente conseguiu aí, nesse nosso tempo aí, esclarecer bastante dúvidas, falar um pouco sobre câncer de testículo, né? Dizer Aham. que bastante gente acompanhou aqui, tá? Tem Que ótimo, que maravilha. uma audiência aí grande, né? Nessas nossas Ah, lives, né? que maravilha, hein? E dizer que hoje falamos de um tema importante, né? Uhum. E então, eu queria agradecer a presença de todos aí, né?
falar que, deixar esse recado, né, final aí, que vocês, homens, jovens, não tenham medo de palpar o seu testículo, de perceber se tem alguma mudança, ver se tem um nódulo, ver se alterou alguma coisa, né? Se cresceu o testículo, se teve alguma modificação, e se teve, vai no urologista, né? Existe muito preconceito ainda de ir no urologista, né? Mesmo que não seja para o exame de próstata, mas ir no urologista, tem homem que foge do urologista, foge do médico, né? As mulheres são muito mais adeptas aí no médico que os homens, né? Mas é um dado importante e uma coisa que vocês têm sempre que estar pensando nisso e se preocupando com alterações no seu testículo, né? Então eu queria agradecer ao Guido, né? Agradecer aí ao meu amigo aí por ter dado essa aula aqui pra gente, né? Fazer esse bate-bola comigo aqui sobre câncer de testículo. Falar para o pessoal que está assistindo aí que essa live, como todas as outras que nós fizemos até hoje, ficam gravadas tanto aqui no IGTV do Instagram, quanto no nosso canal do YouTube, que você pode estar indo lá e assistindo todas as nossas lives. Essa já é a 13ª live que a gente está fazendo, né? Semana que vem, nós vamos ter uma live com o Dr. Ajax Leite, o oftalmologista. Vamos falar sobre retinopatia diabética, tá? Que é um tema muito importante. É a principal causa de cegueira no mundo. Então, eu acho que a gente tem que falar sobre esse tema. É um tema muito importante. Diabetes é uma doença muito comum. E nós vamos estar falando na semana que vem sobre esse tema com o Ajax, né? Dizer que aqui no laboratório nós fazemos, né, todos esses exames de análise do testículo, exame intraoperatório de congelação, o exame anatomopatológico, e que agora nós estamos fazendo também a parte de análises clínicas. Então a gente também colhe os exames de marcadores tumorais. Então, se alguém precisar, pode vir aqui nos procurar, tá? Estamos fazendo uma gama bem grande de exames atualmente agora, né? E então estamos à disposição aqui. Guido, você quer falar alguma coisa aí do teu consultório, onde você atende? Acho que é importante também. Alguém de repente quiser te procurar. Então, primeiro, agradecer, né? Entendeu? O convite, né, Fábio? É importante, eu acho, a gente falar, né, sobre sistemas, tudo, nem sabe que tem várias pessoas, né, um público muito grande, né, tudo, né, um público muito variado, né, entendeu? Então é importante a gente discutir essas coisas, passar essas informações, tá? Agradeço muito realmente o seu convite, tá? Estou à disposição, né, para outras, se você quiser, outros temas que você achar importante, a gente está à disposição, não tem problema nenhum, entendeu? Estamos, né, atendemos, né, em clínica privada, entendeu? O endereço do consultório está no meu perfil, né, no Instagram, entendeu? Tem consultório, tem um telefone, tudo, estou à disposição, tá? E realmente para agradecer as perguntas, tudo, né? É importante a participação das pessoas, né? Entendeu? Para poder tirar as dúvidas. Às vezes é uma coisa que está acontecendo na casa dela, que ela tirar dúvida, um filho dela, por exemplo. É importante esse tipo de esclarecimento. Muito obrigado aí pelo convite. Muito obrigado, então, Guido. Muito obrigado a todos que participaram da nossa live de hoje. O Artemis Laboratório agradece mais uma vez a presença de todos. E semana que vem aguardamos vocês na nossa live. Então, curtam, entrem lá no nosso canal, se inscrevam no nosso canal. Temos bastante material já, informação técnica sobre várias doenças, várias coisas de saúde. E aguardamos vocês semana que vem. Obrigado, Guido. Obrigado a todos que participaram. Até semana que vem. Obrigado a todos. Obrigado, Fábio.